Com vocês, mais um programa Direito.com aqui pelo canal da Up TV. Como é que vai, meu teleinternauta? Espero que nós tenhamos hoje um excelente programa. Nosso programa está imperdível. Nosso tema hoje é ação social que dá resultado. Nosso convidado hoje vai trazer uma série de ações sociais que deram resultado, dão resultado e continuarão dando resultado. Você já praticou uma ação social? Isso não é legal? A gente não se sente bem fazendo o bem para as outras pessoas e, na verdade, consequentemente para você mesmo, né? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Quais os programas, quais são as ações sociais que estão sendo feitas aqui na nossa cidade, na cidade de Mauá, de onde é o nosso convidado de hoje, e que podem ser repetidas nas outras cidades como exemplo de ação social, exemplo de fazer o bem. É isso que vai rodar o nosso programa aqui no Direito.com. Se você quiser acessar, manda sua pergunta, interatividade, manda o seu questionamento. Nós estamos aqui hoje para responder aquilo que você precisar com relação ao programa Direito.com. Você pode acessar o YouTube pelo programa Direito.com ou através do facebook.com/direito.com. O nosso convidado de hoje é o Márcio Araújo, coordenador de projetos sociais. Uma grande pessoa, estive conversando com ele aqui nos bastidores, já me apaixonei no bom sentido, Márcio, claro, pelas ações, pela pessoa maravilhosa que ele é e por tudo que ele tem feito de ações sociais. Uma pessoa dessa, assim, já nasce com a luz, com todo um aparato espiritual maravilhoso. Ele foi educador profissional do programa Escola da Família, coordenador dos Parceiros do Futuro, presidente do Conselho Tutelar de Mauá durante 6 anos, coordenou o Conselho Municipal da Mulher, da Pessoa Idosa, da Assistência Social, Criança e Adolescente e Pessoa com Deficiência, é coordenador das ações de grupo Eu Sou Social, coordenador do GAP-CD, Grupo de Apoio à Pessoa com Deficiência, coordenador do GAN, Grupo de Apoio às Mulheres de Mauá, presidente do Grupo Viva Criança e além do Arco-Íris, professor de Educação Física e cursa ainda Pedagogia e Libras. Com todo esse currículo, é uma honra o Direito.com receber você, Márcio. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa para levar para as pessoas esse excelente trabalho que você tem feito nas nossas cidades. Obrigado, quero dizer que para mim é um orgulho estar aqui hoje. Fiquei muito lisonjeado com o convite e poder trazer o trabalho que a gente realiza em equipe na nossa cidade, em cidades vizinhas. Parabéns pelo programa, sobre o sucesso que vocês vêm realizando aí em todo o ABC. E vamos contribuir aí com as outras pessoas com um pouquinho do nosso trabalho, quem sabe despertar em você que está aí do outro lado assistindo esse programa, também realizar algo pelo seu próximo. Olha, só de ouvi-lo falar dá vontade de sair correndo, catando todas as pessoas para montar grupos e equipes e tentar ajudar as pessoas. Realmente, de fato, contagia essa necessidade, essa vontade de promover essa ação social. O nosso programa é um oferecimento dos nossos parceiros, Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, aprimorando sua eficácia, solidez junto aos seus clientes. A Up Vision Salão e Spa, responsável pelo meu visual, pelo look, unha, cabelo, maquiagem, airbrush, tudo que tem de inovação na questão de beleza, principalmente com noivas. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções, impressões e tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. E claro, a Up TV, que não podia deixar de ser a nossa maior parceira, com mais de 60 programas, com mais de 30 programas, semanais, mais de 60 mil acessos nacionais e internacionais. E para nós é uma honra estarmos aqui participando desse programa, fazendo esse programa e fazendo acontecer. Cada um, né, tem que trabalhar e fazer a sua parte. É um prazer, então, estar conosco. Mande a sua pergunta, participe conosco aqui no nosso programa Direito.com. Estamos abertos para ouvi-lo. E vamos começar falando aqui com o nosso convidado dessa noite. Ele tem um programa, um pedacinho do currículo dele que ele fala que ele participa de um programa chamado Eu Sou Social. É isso, Márcio? Isso mesmo. O que significa Eu Sou Social? Eu quero ser social, posso? Claro que pode, todo mundo pode, né? Na verdade, esse projeto surgiu, eu realizei cerca de mais de 300 palestras em escolas, são mais de 80 mil pais, cerca de mais ou menos 90 mil alunos no ABC. Nossa.
E a dificuldade que nós tínhamos era de poder envolver o jovem no trabalho social, fazer com que essa juventude pudesse fazer algo pensando no seu próximo. E aí, em conversas com diretores de escola e com a comunidade, nós tivemos a ideia de poder pegar um grupo de jovens e levar para fazer uma atividade social. E nós levamos eles num asilo. E a repercussão foi enorme, porque eles choraram muito quando estiveram presentes, né, ali, porque souberam que muitos dos idosos estavam ali, até acamados, foram abandonados pelos seus filhos, né, ou situação muito difícil da convivência. E teve um caso que chamou muita atenção dos alunos que estavam lá. Tinha uma senhora e ela estava numa parede, encostada, com uma bolsa maquiada, bonita, toda arrumada, e eles olharam e não acreditavam que ela estava, né? Poxa, uma senhora tão bem arrumada, ali, pode estar né? ali, né? E o que ela faz ali no cantinho, esperando? Aí o rapaz, né, o que coordenava, falou, pode até ela, conversar com ela, e eles foram. Aí questionaram a ela, mas a senhora tá fazendo o que aqui? Ela falou, olha, eu tô aqui esperando meu filho, né, me arrumei, estou esperando meu filho chegar. E eles acharam aquilo lindo, quando eles disseram, puxa, que legal, olha, ela se arrumou para esperar o filho. Aí o rapaz, que era enfermeiro de lá, falou assim, ela faz isso há 5 anos, e o filho nunca veio visitar. Então, aquilo tocou muito nos alunos, né? E aí eles começaram a me ajudar em outros projetos. E aí nós tivemos a ideia, né, de poder juntar um grupo de jovens para que esses jovens fizessem algo pelo seu próximo. E aí colocamos o nome do grupo de Eu Sou Social. O meu amigo William, que é o presidente, tem o Richard, o Silvio, o Alalesca, enfim. São mais de 15 jovens que participam. Eu sou o coordenador de todas as ações que eles promovem no município. Então foi um grande prazer estar com eles. Eles já realizaram, você tem uma noção, em 1 ano, porque eles fizeram aniversário agora dia 26 de abril, mas eles já fizeram mais de 30 campanhas. Que maravilha! Campanha do leite, quando teve aquele problema do leite infectado, né? Então a gente teve que buscar leite para os abrigos, para outras entidades. Campanha do agasalho, fizeram a campanha do Clube dos Vira-Latas, que foi arrecadar produtos de limpeza para uma instituição que cuida mais de 650 animais abandonados. Eles realizaram o Natal Sem Fome, que foi uma campanha linda, em 2 dias de poder conscientizar a população dessa importância. Arrecadaram mais de 1 tonelada de alimentos. E isso a juventude que foi atrás, né? Visitaram diversos asilos, fizeram uma ação social de poder levar um cabeleireiro da comunidade, levaram uma manicure, dançaram com os idosos, assim, foram diversos projetos maravilhosos. Aquele ditado, né, Márcio, que os olhos não veem, o coração não sente. Pois então ele tem que ir, ele tem que ver, tem que sentir na pele, né, sentir aquela pessoa passando necessidade, para que ele nunca faça aquilo, né? Pois é. O que a gente E não isso quer foi prazeroso. a gente não faz pro próximo, né? E daí conseguimos a façanha que no mês de julho, ano passado, eles foram conosco visitar não, nós fomos entregar arroz doce para moradores de rua, né? Tivemos um inverno que castigou bastante o ano passado, e eles ficaram encantados. Assim, porque as pessoas imaginavam que ao chegar, né, no morador de rua, que ia ser mal recebido, que eles iam ser agressivos, porque uma boa parte, uma parcela da sociedade imagina isso, que são agressivos, que imagina todos super carinhosos, pediam uma colher, voltava atrás, a gente podia pegar mais um potinho de arroz doce, podia guardar para um amigo que não estava ali, mas ia chegar mais tarde, e isso tocou muito o coração deles, assim, né, porque é uma realidade que muitas vezes a gente só presencia, Adriana, do outro lado da televisão, né? Você sabe que eu observo muito quando eu vejo uma criança no farol, e eu sempre tenho alguma coisinha no carro, né? Um chocolate, um suco. E aí quando eu vejo uma criança, às vezes ele vem me pedir dinheiro eu não dou. Faz bem. Mas eu dou uma comida, um chocolate, alguma coisa que tiver ali no carro, eu dou. Pois eles, assim, você dá um chocolate, mas se tem 3 meninos no farol, eles dividem o chocolate entre 3, ou em quantos forem as crianças que estiverem ali, e cada um come um pedacinho. É uma coisa impressionante, uma necessidade extrema, mas eles sempre estão separando e dividindo com os demais. Isso me deixa muito chocada. Eles são mais solidários do que os nossos filhos, que pegam o chocolate e comem inteirinho, nem sabe se tem, nem oferece, não sabe nem se outra pessoa está precisando. Realmente é um trabalho. Então, esse Eu Sou Social foi criado, então, há 1 ano. Sim. E está fazendo todo esse trabalho. Todo esse trabalho da cidade, inclusive você que é jovem, está nos assistindo agora, também quiser fazer parte,
Eu posso deixar o endereço eletrônico? Pode, por favor, Márcio. www.facebook.com/marcioaraújo.social. Lá você pode fazer a sua inscrição, seu cadastro, deixar o seu contato e venha também fazer parte desse projeto aí que está mudando a cara da nossa cidade. Muito legal, isso é muito importante. Tem um outro programa também social que o Márcio coordena, que coordenou, foi o programa Dia de Rainha na Comunidade. O que significa isso? É assim, Adriana, o ano passado eu estava até comentando com você, quando a gente conseguiu arrecadar os alimentos da campanha Natal Sem Fome, nós fomos fazer as entregas dessas cestas, né, que nós conseguimos montar. E aí o que me chamou a atenção, eu estava dentro de uma comunidade carente e nisso chegou uma moça, né, posso chamar de moça, tem 5 anos de idade, ela estava puxando o seu carrinho, né, de catar reciclado, e ela estava com uma peruca enroscada na cabeça, com uma bota de vaqueira. Eu achei estranho quando ela chegou, né, muito festiva, louca, né, e eu falei, nossa, você tá tão animada porque tava chegando o Natal e ela tava lá pegando as latinhas na rua, enfim. Ela falou assim, sou chamada aqui de Rainha da Sucata. E super feliz. E já ia ser avó, a filha tava grávida. Nossa, com 35 filha com 17 anos. E aí tava grávida. E ela muito sorridente. O que me chamou a atenção foi aquilo. Poxa, eu tava indo buscar uma cesta porque ia passar o Natal, né, já com uma condição não muito boa. Mas com um sorriso estampado no rosto, levando aquela cesta básica pesada nas costas, falou assim, trouxe o carrinho para poder ajudar, e chamando as outras amigas dela, né, que também iam receber a cesta. E aí eu peguei um dia e falei para ela assim, no mesmo dia eu comentei com ela, falou assim, olha, um dia eu vou fazer um dia de princesa, um dia de rainha, você gostaria de ir? E ela simplesmente virou e falou, na hora, né? Aí teve outra que chamou muita atenção, num outro bairro, na comunidade do Senato Lourenço Freire, Jardim Esperança, tinha uma senhora que o pessoal indicou para receber a cesta. E essa foi uma história que me marcou muito. Que quando eu cheguei para entregar, não para entregar a cesta, a gente foi perguntar se ela queria receber, né? E ela estava no portão, eu já conheci o caso da família, porque já tinha trabalhado com eles no conselho tutelar. E aí ela estava no portão, eu falei, tudo bem com a senhora? Ela, tudo bem. Perguntei do filho, ela respondeu, estava tudo tranquilo, enfim. E aí eu falei, como é que vai ser o Natal? Como é que estão os preparativos? E ela falou, estava conversando com a vizinha aqui agora sobre isso mesmo, porque tá meio difícil. Eu falei, mas se você quiser contar, de repente eu posso te ajudar. Ela falou assim, porque a gente nem tem o que fazer para essa noite de Natal. Nossa. Aí eu falei, olha, eu tenho uma cesta, te ajuda? Ela falou assim, muito. Eu falei, então pede o seu filho vir buscar. E aí ela tava com um potinho na mão, e a outra amiga falou assim para ela antes, tá vendo? Eu falei para você se apegar com Deus, que a gente pega com Deus, na hora ele abre as portas, tá? Foi muito emocionante. E aí ela tava com um potinho na mão, eu falei assim, vai pintar o cabelo? Ela falou assim, vou. Ela veio me trazer a tinta que sobrou dela e eu vou pintar o meu. E foi desse dia que eu falei isso pra ela, um dia eu vou levar você então para ter um dia de rainha, né? E ela falou, eu vou adorar. Infelizmente, no dia que a gente foi fazer atividade, ela ia fazer parte do nosso trabalho. Mas como ela estava com depressão, no dia que nós chegamos, ela estava sem condição psicológica nenhuma de poder participar. Estava muito para baixo, agradeceu muito o convite, mas infelizmente não participou. Eu espero um dia poder voltar lá e poder levá-la para esse trabalho. Então acabou indo só aquela que você presenciou no vídeo aí que está rodando aí na nossa cidade, que foi um prazer enorme ter feito. Você vê essa alegria dela em poder participar. E da comunidade também. De ver aquilo, na hora de ir embora, todo mundo, Márcio, me chama também, me convida também, que é muito legal. Programa Transformação, que você entra de um jeito e sai de outro. E assim, nós deixamos a nossa convidada do jeito que ela quis. Porque às vezes você recebe uma certa crítica, né? O pessoal, poxa, Márcio, mas foi tal vestido, foi tal coisa. É o que ela vai usar no dia a dia, é como ela se sente, é o que ela tem ali no seu cotidiano. Respeito aquilo que ela a escolha dela, né? Então, foi muito bacana por esse motivo. Foi assim, bem autêntico, bem né? autêntico. Bem original, aquilo que ela... Ela chegou no salão e falou pro cabeleireiro, eu gostaria de um Chanel de bico. Aí ele me olhou e falou, Márcio, ela quer um Chanel de bico. Eu falei, é isso que você quer? Ela falou, eu falei, dá pra fazer? Ele falou, dá. Então é isso que vai ser feito. E foi isso que foi feito. Legal, que interessante. Uma delícia então de trabalho, isso, né? E você vê esse sentimento de ver as pessoas sorrindo, de ver as pessoas felizes, sim, não tem preço. Se você vê ela andando lá no shopping pra lá e pra cá, ela escolhendo os sapatos que ela queria, assim, ela sendo maquiada. Quem patrocinou isso? Você conseguiu parceria? Eu consegui parceiros, né? Eu tive a Yes Cosméticos lá no shopping, que fez o da maquiagem, um amigo meu que tem uma fábrica de cintos, né? Que eu até uso os cintos dele, sim,
assim, ele me ajudou também nisso. E eu tenho muitos amigos, assim, Mauá, que são cabeleireiros, que trabalham nesse ramo, que me ajudaram muito, né? O Denis, a Silene e tantos outros, que sempre colocam à disposição para poder ajudar. Tive o Osmar, que falou, vai lá e compra o vestido dela, né? O meu amigo do Rancho Caipira, olha, fazendo propaganda no seu programa, que deixou as portas abertas, né? E aí nós temos ainda mais 2 mulheres para serem escolhidas para poder fazer parte desse projeto. Ah, que legal. O Direito.com pode contribuir também. Ah, que bacana, pode vai ser um prazer. A gente na sua lista, porque eu faço questão também vai ser um prazer de ajudar, de participar. Muito legal. Projeto Juventude e Empregabilidade. Tem esse projeto da juventude, que a gente vai falar agora, e também um projeto que você está fazendo, que é o novo perfil da juventude, que é muito interessante, né? Esse projeto Juventude e Empregabilidade, o que significa? Então, são 120 vagas de emprego que algumas empresas abriram para a gente, para jovens 16 a 21 anos. Eu coloquei alguns critérios, Adriana, por exemplo, o aluno não estiver na faixa etária correta da escolaridade, ele já vai ficar um pouco mais para trás. Porque hoje o ensino, na progressão continuada, não dá para você admitir que alunos reprovem de ano. Sim, né? Claro que não. Então, foi uma das etapas que nós colocamos que ela não tem que superar, até na idade correta para poder adquirir um emprego, né? Ou já ter terminado o ensino médio, que vai até 21 anos. E é um projeto muito legal que nós conseguimos trazer para nossa cidade, lá para esse grupo que nós estamos trabalhando, porque ele vai avaliar realmente esse perfil do qual eu já estou fazendo com os adolescentes uma pesquisa. Então, às vezes o jovem fica muito cismado. Poxa, eu tenho meu cabelo pintado de vermelho, eu coloquei um piercing, isso vai prejudicar? Então a gente falou para eles, olha, porque assim, vão ser selecionados 40, são 3 etapas, com 40 candidatos. Então eles vão participar de uma pré-seletiva, onde eles vão saber fazer um currículo, eles vão ser orientados, mas ali também já serão visualizados. Então, por exemplo, uma loja de surf, ela quer um jovem autêntico, com o cabelo fashion, tal, o seu alargador, né? Enfim. Então, perceber as características da juventude, porque eles me cobram muito isso. Eles falam, Márcio, por que é que eu que sou jovem tenho que ir para uma entrevista de emprego, de terno e gravata, todo arrumadinho, todo engomadinho? Depende do tipo de entrevista. Depende do emprego, né? Que ele vai querer. Então ficou bem bacana porque vai deixar o jovem, assim, com as suas características, ele ser indicado para algo que ele realmente possa fazer com sucesso. E na verdade a gente percebe hoje que o jovem fica meio perdido, né? Ele sai do 3º ano do ensino médio, ele não sabe o que ele quer e precisa entrar numa faculdade, existe uma cobrança enorme, você vai fazer faculdade, mas ele não sabe nem qual é a vocação dele, não fez um teste vocacional, não sabe o que ele gosta de fazer, porque você tem que aliar aquilo que você precisa, né, o emprego, a empregabilidade, a necessidade de trabalhar, com aquilo que você tem prazer, né? Com certeza, que aí flui melhor, né? Muito melhor, é uma consequência, né? O desenvolvimento desse trabalho é uma consequência. Aí eles realizaram um cadastro na página que eu já citei, você também pode ir lá procurar o panfleto que já está lá, o folder, e poder se cadastrar também. De quantos anos, desculpa, repetir? De 16 a 21. De 16 a 21 anos. Isso. Então esse jovem pode se cadastrar nesse Isso, site. Pode. E aí são 40 vagas, já vão ser chamados os primeiros 40 agora para esse teste em maio, depois após a Copa, em agosto, e em outubro encerra os 120 que nós temos aí essas vagas para serem encaixados, né? Então, se abrirem outras empresas, também nos procurar para poder fazer parte desse projeto, ótimo, porque aí eu posso abrir mais vagas para outros jovens. Vocês fizeram uma parceria com as empresas para que as empresas cedessem esse espaço e fizessem essa admissão dessa empregabilidade. Eles seriam registrados como primeiro emprego? Ou seriam alguns até os 18? O menor aprendiz até os 14 aos 18, mas os outros também não precisa ser o primeiro emprego. Não tem necessidade de ser o primeiro, não. Desde que ele esteja aberto. Que seja dito, né, para ele poder se inscrever. Não, sim, ele pode procurar fazer a inscrição sem problema nenhum, né? Então, se ele já teve um outro trabalho, não é o primeiro emprego dele, não tem problema nenhum, ele pode se cadastrar também. Perfeito. Então, se você é jovem, tem entre 16 e 21 anos, entre na página do Márcio Araújo, facebook.com/social. Isso, marcioaraújo.social. E faça a sua inscrição, se você tiver interesse, é bem interessante para você poder ser selecionado, né? Existe um outro projeto também muito interessante chamado GAM, que é o Grupo de Apoio à Mulher de Mauá. Isso. O que
Então, nós criamos esse grupo, na verdade, é poder trabalhar as questões, né, da mulher. Né? A mulher vem crescendo na sociedade, mas o preconceito contra a mulher continua muito gritante. As mulheres não são valorizadas no seu trabalho. Na questão salarial ainda fica muito à mercê de algumas situações. Sim, sim. Mas o que nos motivou mesmo, no início do ano, nós tivemos um assassinato onde nós moramos, de uma adolescente, uma jovem de 27 anos, que acabou sendo assassinada pelo noivo. E isso chocou muito a cidade, porque era uma menina muito, além de ser muito jovem, muito bonita, com uma vida inteira pela frente, uma menina muito bondosa. Eu cheguei a conhecê-la pessoalmente. E aí ela foi vítima, né, dessa situação. E, querendo ou não, a violência contra a mulher, desde quando eu estava no Conselho Tutelar, a gente percebeu o quanto é gritante, né? Porque a mãe, Adriana, ela é muito participativa no cotidiano do seu filho. Infelizmente, alguns pais deixam muito a desejar. Cito para você na questão da Fundação Casa, que pode perguntar para quem trabalha lá, que ninguém me deixa mentir. Mas mais de 90% das visitas são feitas pela mãe ou pela avó. A figura paterna ainda falta, né? Ainda assim falta não tem muita presença, ainda, né? E na vida desses jovens, né? A mãe é como o manto sagrado deles. Então, e a gente presenciava que a mãe sofria violência em casa, sabe aquele ditado ruim com ele, pior sem? E aí não denuncia, porque fica com medo de denunciar, com medo do marido ir embora, com medo de achar o que as vizinhas vão pensar, com medo de que, nossa, mas e agora quem vai pôr comida no prato dos meus filhos, quem vai pagar as contas? Então esse medo faz com que a mulher ainda não denuncie a violência, que é gritante, né? Teve uma estatística de um jornal aqui da nossa região que fala sobre isso, né? Que a cada dia cresce mais a violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha veio ajudar, né? A gente sabe muito bem disso. Muitas mulheres tomaram a atitude de poder denunciar, mas não é suficiente. Ainda muitas sofrem caladas com essa questão. Então nós vemos, esse grupo foi montado realmente para poder salientar esses direitos também, buscar a igualdade da mulher, não só no mercado de trabalho, mas no cotidiano em si. E a gente presenciou, até no conselho, quando eu estive o ano passado, essas questões, né? Como se você desse voz à mulher, Sim. Como se ela saísse daquela zona de conforto e possibilitasse a ela que denunciasse de fato. Que denunciasse, né? E buscasse seus direitos, infrator, né? Como mulher, né? Sim. Quem foi que disse que a mulher nasceu para poder ficar em casa cuidando dos filhos? Não, claro que isso não. É uma tarefa atribuída aos dois, sim, pais, né? Então, por esse motivo, há muita coisa que é taxada na sociedade e que isso precisa ser resgatado. E principalmente nessa última geração de jovens, a gente vinha percebendo por inúmeras músicas e estilos musicais que destroem a questão da mulher, colocam a mulher assim no último patamar que existe. Então a gente precisava resgatar essa autoestima da mulher, porque ela vem sendo banalizada a cada dia mais. A mídia influencia bastante sobre isso, enfim, diversos programas e ainda mais hoje com a questão de outras armas, né? A internet, sim, né? As redes sociais. As redes sociais. E aí nós começamos a perceber o quanto isso estava prejudicando, né, a figura da mulher na sociedade. Então foi bacana para poder resgatar esses valores. Dar um grito de liberdade, né? Com toda certeza. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Aguarde. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Non va
esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta aqui no programa Direito.com, pelo canal da Up TV. Se você tem alguma questão sobre ações sociais na sua comunidade, mande a sua sugestão, mande a sua ideia, mande a sua pergunta. Hoje nós estamos aqui com o Márcio Araújo respondendo essas questões, trazendo os programas de ações sociais que estão sendo feitos, que ele coordena, muito interessante, tem muita coisa legal, muita coisa já feita e muito que se fazer. E se cada um fizer um pouquinho, a cada dia, nós sem dúvida teremos uma sociedade melhor, né? Porque nós participamos de uma sociedade, mas se cada um individualmente fizer a sua parte, tenho certeza que teremos uma ação social aí com uma grande monta, né? Nós estávamos falando sobre os projetos da juventude e eu queria destacar um projeto muito interessante que o Márcio vem fazendo, chamado Novo Perfil da Juventude. E ele levou a esses jovens um questionário para entender um pouco da cabeça dos jovens, os teens, né, que são difíceis. A gente fala que não são adolescentes, são aborrecentes, mas na verdade eles têm uma série de perguntas, uma série de dúvidas, e é isso que ele foi buscar. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona, que está ainda em movimento, né, esse projeto, o Novo Perfil da Juventude. Márcio, conta pra gente. Então, nós sentamos com alguns conselheiros, alguns professores, conselheiros tutelares, na verdade, ex-conselheiros amigos meus, e nós montamos um questionário para poder entender, né, por que essa juventude se comportava da forma que vinha se comportando, características de agressividade muito grande, desobediência, uma nova geração, aquilo que é bom para mim eu recebo de braços abertos, aquilo que não é bacana, então eu vou agredir, eu vou atacar, o número de bullying que aumentou nessa geração. Nossa, demais. Então nós vamos tentar entender essa juventude buscando as respostas com eles mesmos. Então foi um questionário elaborado que tem 40 questões, onde eles respondem de todo tipo de pergunta, desde família, alcoolismo, drogas, sexo, onde eles falam de religião, eles comentam sobre política, respondem também sobre meio ambiente, né? Todo esse tipo de trabalho que a gente vê, até algumas questões mais presentes na sociedade, como a questão dos rolezinhos ao shopping, enfim. E foi muito bacana fazer, porque assim, uma coisa que deu para perceber de imediato, doutora, era que as meninas, já que o questionário é feito para meninas no ensino médio, então vai de 15 a 19 anos de idade, elas já tinham uma resposta mais elaborada sobre os temas que a gente abordava.
Então, percebi que elas eram mais sérias para responder e tinham mais responsabilidade com as suas respostas. As meninas são mais maduras, né, desde Sim. cedo, as mulheres. Os rapazes levavam muito na brincadeira, algumas respostas, com certeza, não é aquilo que eles pensam, mas eram mais para chamar a atenção de uma outra forma, já que muitos respondem até em voz alta, né, para poder chamar a atenção da sala, enfim. E a gente percebia também muita controvérsia. Né? Muita controvérsia da juventude com as suas respostas, né? Tinha uma das perguntas, até para poder citar isso, que perguntavam: vocês concordam, vocês estão satisfeitos com a segurança pública do seu município? Se sentem seguros na cidade onde moram? E eles respondiam em voz alta em coral: não. E a última pergunta do questionário falava se você concorda com os bailes realizados no meio da rua. E aí muitos diziam que sim, né? E aí a gente falava: poxa, mas como que você quer segurança se você mesmo está burlando a segurança dos outros, sim, né? Fazendo baile no meio da rua. Pois é. Você mesmo está fazendo algo contra a lei e você hoje quer que a lei te proteja. Aí é onde eles paravam para poder pensar, né? Nas situações. Como eu citei aqui nos bastidores, que uma das perguntas que nos chamava muita atenção era a questão da xenofobia, a questão do nordestino e outros, né? Mas a gente estava principalmente a questão do nordestino. A pergunta era: você tem preconceito contra o nordestino? E por mais que muitos deles sejam filhos de nordestinos, por mais, né, que eles convivem no seu dia a dia, que hoje, né, já está tão... Eu imaginei que tivesse baixo desse tema, mas 90% deles, todos respondem que não, mas às gargalhadas. Não, né? E assim, e aí quando a gente comenta: mas se tivesse algum nordestino aqui e falasse com sotaque que ele é peculiar, como que seria a reação? Eles iriam rir. Quer dizer, como que a pessoa se sente sendo ridicularizada, né? Então ela não ter noção dessa situação. Que é de verdade um preconceito, do que é aceitar ou não. Porque aceita de um... Porque o deboche é um preconceito, de certa forma, é uma forma de ataque, né? Sim. Então a gente percebia nisso. Nós tivemos o exemplo aí, que nós estávamos falando daquele jogador de futebol, que jogaram a banana no campo, ele foi lá e, muito legal, com uma perspicácia enorme, descascou a banana e comeu. Pronto. Tranquilo, resolveu o problema que foi atacado, pelo qual ele foi atacado, né? Mas, na verdade, isso demonstra a sociedade preconceituosa, né? Sim, claro, sem dúvidas. Você tem uma laranja podre no meio da sociedade, mas aquilo acaba contaminando todo o resto. E eles têm eles conseguem entender alguns pontos que eu acho que eu fiquei muito surpreso. A pergunta número 1, que questionar os jovens se eles já consumiram bebida alcoólica pelo menos uma vez, 99% já consumiram bebida alcoólica. E alguns falam até com um ar de soberba, sabe? Né? Com certeza, claro. Muito. Em casa mesmo, e isso é fato mesmo. A maioria, a primeira vez que bebeu foi em casa, em alguma festinha programada pelos pais. Só que a segunda pergunta é assim: bom, já que você está percebendo que uma grande leva de jovens hoje bebe desenfreadamente, você concorda que então deveria ser liberado o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos? E aí eles respondem que não. É mesmo. Então eles têm a consciência de que assim, eu bebo, mas tem que eu estou errado. Mas eu sei, que o legal é estar errado, o legal é estar proibido. Então essa é a questão. Se fosse liberado, eu não beberia, porque não talvez tem graça. perderia a graça, né? Então, assim, é a mesma coisa da questão das drogas, porque enquanto é proibido, eu quero fazer porque é proibido. Se liberar, será que vai ser mais fácil ou não vai ter graça? Então, tem uma pergunta que fala sobre isso, se eles são a favor da legalização da maconha. E aí divide opiniões. É mesmo? Sim, divide completamente. A sala fica bem dividida, né? Assim, alguns concordam, alguns não concordam. E o que a gente gosta, ali ninguém tá para mudar a opinião de nenhum deles. Sim. A nossa intenção é que promova a discussão, né? E que eles possam falar, mas com bagagem, que eles possam falar sobre qualquer tipo de assunto, mas pensando sobre o assunto. Então, se ele falar: olha, eu não concordo com isso, ótimo, não estou ele poder falar que ele tem que concordar, mas que ele me apresente argumentos pelo qual ele não concorda. Né? Fazer a juventude pensar naquilo que ela está respondendo. E na verdade eles não têm argumentos, né? Não. Eles não têm fundamento para manter aquela resposta. Não tem. A questão de sustentabilidade, vocês perguntaram isso também? Sim. Qual é a opinião dos jovens em relação Eles não se preocupam essa muito com isso. preocupação de falta de água, de falta de recursos naturais? Eles não se preocupam com isso. O jovem é completamente imediatista, né?
E então assim, quando mas é uma coisa tão preocupante, né? Que se toca hoje, no assunto todos os dias, enfim. Sim, mas a gente percebe. Acabando a água em São né? Paulo, gente, daqui a pouco a gente vai ficar sem água. Era até engraçado, né? Mas assim, quando a gente perguntava, vocês se preocupam, né, com o meio ambiente? E aí eles respondiam, sim. Aí você olhava na sala de aula, no pátio da escola após o intervalo. Todo o lixo Nossa todo senhora, lá. né? Então, era bem não delicado. Recicla, não participa, não cuida da economia da água, da sustentabilidade. O que será do nosso país, né? Com Agora, uma das questões que eu queria levantar aqui, que é feita, eu vou falar diretamente para os moradores da cidade de Mauá, porque isso é algo que a gente presencia no dia a dia, então eu posso falar com muita propriedade. Quando a gente questionava os alunos se os pais que dirigem respeitavam vagas de estacionamento, a pessoa com deficiência ou idosa, a maioria dos filhos responderam que os pais não respeitam esse tipo de vaga. E na verdade não precisavam nem eu consultar as respostas dos seus filhos para ter a certeza que isso era fato. Porque isso é uma situação muito desagradável no nosso município. Isso, na verdade, é educação, né? Educação, né? Então, a gente percebe, por mais trabalhos que a gente vem começando a realizar, a gente, foi até o que fundamentou a gente a criar o grupo, né? O GAPS, Grupo de Apoio à Pessoa com Deficiência, que a gente via a dificuldade, inclusive de órgãos públicos, de estar podendo aceitar aquelas pessoas, recepcioná-las como elas são. Né? Então, isso era uma grande dificuldade. Inclusão, né? É a questão da inclusão. Quantas vezes, ao chegar ao shopping ou estabelecimento, tinha essa grande preocupação, principalmente na questão do tratamento, por exemplo, com a questão do ônibus, a pessoa com deficiência. Sim. Se a pessoa está lá embaixo, quer pegar o ônibus, como é que faz? Então, sempre com a ajuda, contando com a ajuda do próximo, né? Porque a gente percebeu que o profissional que estava ali, quem é que poderia ajudá-lo, é sempre com muita má vontade, é sempre com uma desculpa, né? Né? Não é minha função, né? Quer dizer, ser solidário não é obrigação de ninguém, tem que fazer de coração, né? De coração, tem que ser voluntário, né? Mas tem que respeitar, viver em sociedade é você respeitar, né, as diferenças dos outros. Sim, e poder colaborar. Quando começa do próximo, com certeza, né? E assim, se percebia que principalmente as mães, né, de pessoas com deficiência reclamavam muito dessa situação. Porque a gente fala muito da inclusão, que a inclusão realmente não existe. Hoje eu digo para você que a inclusão em muitas escolas, ela acaba excluindo a pessoa que tem a deficiência. Ela inclui desde que você contrate um professor assistente para cuidar só da criança. Pois é. Mas essa é a inclusão, ela está lá na sala, tem um professor só para ela, porque o professor da sala não tem condições de parar a classe para cuidar da pessoa que precisa de inclusão. Pois é, e gera uma grande dificuldade, porque lá mesmo, para conseguir esses professores, pelo menos uns 2 deles foi a base de Ministério Público mesmo. Representação, porque senão eles iam ficar sem professores, aí a escola quer que o aluno chegue, fique meia hora e vá embora, porque não tem como eu cuidar, né? Então vem, mãe, traz agora 8 horas e 9 horas vem buscar, isso é muito rotineiro. Isso, na verdade, é uma inclusão falsa. Completamente, né? Que não existe na prática. Ela exclui, né? Na verdade. Ela acaba excluindo. Né? E a gente fez o lançamento de um grupo de pessoa com deficiência no último dia 16 de abril e foi muito importante, porque nós ganhamos combustível para o nosso trabalho, porque as mães, quando citavam das deficiências dos seus filhos, a gente levou ali pessoa que disputa a Paralimpíada, né? Então foi muito gostoso porque os jovens supera essa deficiência. E os jovens se emocionaram, eles choraram, né? Então a gente percebeu que ainda existe um ser humano do outro lado, lógico, né? E agora tem a aposentadoria do deficiente, não podemos nos esquecer, foi aprovada o ano passado a aposentadoria da pessoa com deficiência, que pode se aposentar com 10 anos antes, 6 anos antes ou 2 anos antes em relação ao tempo de uma aposentadoria comum. Por exemplo, o homem aposenta com 35 e o deficiente com uma deficiência grave se aposenta aos 25 anos. Então, aquele que se aposentaria com 35, com uma deficiência moderada se aposenta com 29, quem tem uma deficiência leve se aposenta com 33. Então são 10, 6 e 2 anos em relação ao tempo comum. Isso foi uma conquista, né, para o deficiente, muito interessante, é uma coisa que está começando agora, estamos engatinhando. A Previdência Social acabou de iniciar a fase das perícias médicas
as pessoas com deficiência, aproveitando o gancho aqui do nosso programa, está falando sobre isso, o INSS precisa fazer a perícia nos deficientes. Você que é jovem, que trabalha, que é deficiente, já pode agendar a sua perícia junto ao INSS, para que a perícia já analise e verifique quando começou a sua deficiência, se ela é de nascença, ou se você ficou deficiente, quando foi isso, e qual o grau de deficiência, se ele é leve, moderado ou grave, para que o INSS já tenha isso no sistema, e quando for pedir um benefício, isso já esteja de forma mais facilitada. Então isso é bem interessante, é uma conquista também. Porque tem algumas coisas que a gente fica abismado. Sim, Só para talvez terminar essa pauta, a deficiente visual tem a sua carteirinha para poder andar gratuitamente no ônibus do seu município. Só que aí quando ele vai para outro município, ele tem que pagar, porque a carteirinha dele é municipal. Quer dizer, a pessoa, se ela é cega na cidade de Mauá, ela vai ser cega, tanto é cega do Caetano, não há necessidade de ter que ficar buscando outros meios, né? Claro então o não. Estado tinha que fazer... de São Paulo, pronto, é estadual, né? E não municipal, Pois e aí é uma grande dificuldade que eles enfrentam também. Quando sai do município, é toda uma burocracia. Já é difícil porque não enxerga, já tem toda uma dificuldade, não só o cego, mas também outros deficientes, né? Pois é, e precisa trabalhar muito essa questão. A gente vê poucos profissionais preparados para trabalhar essa questão. Se você for num terminal, se você for num ônibus, quem ali pode falar com uma pessoa que é surda? Quem ali consegue falar através das linguagens de sinais? A gente não consegue, então, ninguém está preparado para fazer sinais. Precisa começar a Eu tenho até medo dessa Copa do Mundo, porque vêm as pessoas, a gente vai para outros países e o atendimento, o acesso das pessoas com deficiência é impressionante. O ônibus totalmente adaptado, não é uma falsidade, uma adaptação falsa que você vai, o ônibus não funciona, o cinto de segurança não funciona, a catraca não funciona, a escadinha não funciona, como eu vi uma reportagem outro dia. De fato, funcionam os acessos às pessoas com deficiência, as calçadas são limpas. Vai um cadeirante andar nas calçadas aqui da cidade, não tem como, ele anda no meio da rua, ele não anda. Então, tipo assim, puxa, a gente não vê cadeirante na rua, porque não tem condição de ele andar. Aí a gente vai para fora e lá em outros países você vê um monte de cadeirante em museus, em parques, em vários lugares. Mas por que você vê? Porque eles estão participando da sociedade. Aqui, como que ele vai participar com a rua toda esburacada, com cheio de degraus, sem acesso, sem rampas de acesso? É impossível. Então isso precisa realmente melhorar, ele fica excluído, né? A própria situação acaba excluindo esse deficiente. Então, essa ação social também é bastante interessante, porque também procura trabalhar isso, né, Márcio? Sim, claro, bastante. Com os órgãos públicos e tudo mais, né? A gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta já já. Aguarde. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver.
vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O programa Direito.com está no ar. Você já mandou a sua pergunta, já fez o seu questionamento para o nosso entrevistador de hoje, o Márcio Araújo, que tem uma ação social aqui na cidade do ABC, principalmente em Mauá, muito interessante. O nosso site aqui está bombando de perguntas. Eu vou precisar cortar um pouquinho o Márcio para a gente começar a responder, porque senão não conseguimos finalizar. Então a gente tem aqui a pergunta da Maria Cristina Alberdi. Boa noite, Márcia, obrigada. Desculpa, Márcia, é Maria Cristina. Obrigada pela sua participação, Maria Cristina. Ela pergunta o seguinte: como ajudar uma criança de 3 anos, Márcio, que idolatra o pai e o mesmo não quer saber dela? Ai, que dó, né? Nossa, muito triste, né? É muito triste mesmo. Bom, a família vai ter que estar bem presente no cotidiano dessa criança. Se for preciso, buscar uma ajuda de um auxiliar médico, um psicólogo, né, para poder acompanhar essa criança leve, né? Isso é importante também. A gente tem que tirar aquele mito de que muitas mães e muitas crianças têm de que, olha, o psicólogo, mas eu não sou doido, não tem nada a ver isso, né? A gente vê muito isso quando a gente vai nas escolas e com as mães, quando a gente orienta, para ela poder estar passando por um profissional, né, para de repente superar essa situação. Mas o que eu tenho a dizer, sabe, Cristina, é que quem está perdendo é o pai. Você pode ter certeza, porque não existe nada como o tempo. E a gente sabe muito bem disso. Um dia essa criança vai crescer, e aí que orientações ela teve de um pai, né? Qual é o pai? Qual é a figura do pai que ela tem? Né? O que ela vai ter ali de figura do pai? Então, hoje, eu até faço um desabafo, porque eu sei que quem está perdendo, pai, é você. Deixar a sua filha ou seu filho crescer sem a sua companhia, sem a sua parceria, né? Sem o seu exemplo, porque o exemplo maior não são as falas, são as ações, né? São as nossas atitudes que são exemplo para os nossos filhos, é o que a gente deixa de herança para a sociedade. Então, enquanto há tempo, aí acorde, dê à sua filha toda a orientação, todo o carinho que ela merece, né? Porque isso é ser pai, né? É ser presente no cotidiano do seu filho, né? E é isso, Cristina. Então, se precisar de algum auxílio, depois deixo disponível aqui os meus contatos também, para que a gente possa ajudar essa criança, né, que tanto idolatra esse pai, que infelizmente não é um caso isolado. A gente conhece centenas, por que não milhares de histórias parecidas, infelizmente, com a sua. Tentar trazê-lo mais presente, né, participar nas ações, enfim, tentar trazer o pai nas festinhas da escola, para tentar ver se ele consegue trazer essa criança mais perto dele, pois né?
Genivaldo de Maceió. Ô, Maceió, boa noite, Genivaldo. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Parabéns, doutora, mais uma vez o programa trazendo informação de conteúdo. Obrigada. Márcio, você tem ajuda de órgãos públicos? Olha, até temos, né? Vou dizer para você que a gente não tem alguns apoios, algumas pessoas que apoiam, assim, mas o maior apoio que nós temos é realmente a população. A população. Sim, sabe, Genivaldo, a gente sente uma dificuldade, na verdade, as pessoas são solidárias, elas não sabem aonde levar. Por exemplo, você vai fazer uma campanha, para quem que eu vou entregar? Hoje a gente encontra uma sociedade tão violenta que as pessoas têm medo de doar uma roupa para quem pede na porta de casa, você tem medo de doar um dinheiro porque você já sabe que 98% vai destinado ao álcool, droga, né? Então você fica refém até de ser social, até de ser bom para o seu próximo, né? E o bacana foi que a nossa sociedade aqui, no geral, percebeu o nosso trabalho e eles ajudam muito. Então a maior ajuda que eu tenho, sabe, é realmente da população. As campanhas são feitas pelo nosso grupo, mas com o objetivo de atingir a população. Quando a gente faz uma campanha do agasalho, quando a gente faz uma campanha para poder arrecadar alimento ou qualquer tipo de outra benfeitoria, é a população que participa efetivamente e ativamente desses projetos. Atitude, né? Atitude. Aí eu vou aproveitar o seu momento e cobrar realmente de alguns poderes públicos, né, que possam interagir mais. O convite sempre é feito a todos eles e a gente ainda precisa do apoio de vocês para poder construir muito mais coisas. Sem dúvida. A Gislaine de Suzano pergunta para nós. Boa noite, Gislaine. Obrigada pela sua participação. Márcio, vocês conseguem ajudar a proteger as mulheres? Hoje sim, Gislaine, porque hoje é lei, né? A cidade tem que amparar essa situação, né? Então, não é simplesmente pegar a mulher que foi agredida, ou que foi abandonada, ou que, né, teve algum outro tipo de problema, e simplesmente falar, olha, não tem onde colocar. Então, hoje, com os avanços, a gente consegue hoje ter política pública para proteger essa mulher. Então, hoje é importante, porque hoje nós temos uma rede com advogados da UAB, com outros parceiros que nos ajudam a garantir esse direito, né, que por lei é dedicado às mulheres. Muito legal, viu? Obrigada pela sua participação, Gislaine. A Maria Aparecida de Mogi das Cruzes. Boa noite, Maria Aparecida. Obrigada por ter participado do nosso programa. Márcio, tenho problemas com meu filho por bullying na escola e me preocupo com o índice de suicídio que estamos vendo. Não sei o que fazer, me dá uma luz. É Maria Aparecida, né? Maria, primeira coisa que você deve fazer é procurar a escola, né? Procurar a coordenação da escola para saber o que realmente acontece e quais são os trabalhos realizados por essa escola para esse combate. A escola que disser para você que a função dela é apenas levar conteúdo para o seu filho está mentindo, porque hoje a escola tem a obrigação também de poder trabalhar todas as questões sociais. Então a gente vê muita escola se esquivando desse sentido. Ah, não é problema meu, é problema da escola? Sim. Então a escola também deve caminhar ao caso ao conselho tutelar e não é para poder punir ninguém. O conselho foi criado para proteger o direito da criança e adolescente quando o direito dele for violado pelo Estado, pela sociedade, por omissão, abuso do pai ou responsável, em até razão da sua própria conduta. Então você tem esse direito garantido, né, para que o seu filho também possa aí ter o seu auxílio, né, para recuperar a autoestima dele e a escola poder aplicar com os seus alunos diversos projetos de trabalhos para que amenize esse tipo de situação. A gente encontra muita escola até hoje, Adriana, querendo passar o problema para o próximo, né? Tipo, tem que cuidar, tem que cuidar. A gente vive em sociedade, então o problema vai estar naquela escola como vai estar em outras também. E aí cabe também à escola realizar esses trabalhos de prevenção periodicamente. Conjunta. Tem muita escola que só vai tomar atitude quando o problema acontece. Não. Tem que tratar o problema antes de acontecer. Preventivo, né? Não só o reparador, né? Mas também o preventivo. O Genivaldo Souza de São Paulo. Obrigada, Genivaldo. Boa noite. Márcio, qual a maior dificuldade que você encontra nesse trabalho? A maior dificuldade que eu encontro no meu trabalho, Genivaldo, eu acho que hoje, assim, é arrumar tempo. Graças a Deus, são tantas atividades que, assim, hoje eu encontro um pouquinho de dificuldade realmente em arrumar tempo para poder conciliar todos esses projetos que a gente vem realizando. Mas foi o que eu citei um pouquinho antes. Hoje a gente tem uma comunidade mais participativa, né? Mas, assim, em todos os projetos que a gente vem realizando, o que eu vou citar para você que é uma grande dificuldade ainda é a aproximação da família.
a gente percebe a família ainda um pouco longe. Uma sociedade que reclama muito, mas reclama de forma errada, uma sociedade que desconhece os direitos, mas também não busca conhecê-los. A gente percebe uma sociedade um pouco omissa, né? Ainda passiva, mediante muitas situações. Então, essa é uma grande dificuldade. Na hora que a população conhecer os seus direitos, conhecer os seus valores e realmente brigar por eles, aí você pode ter certeza que muitos dos problemas que a gente convive em sociedade vão amenizar bastante. Mas, olha, estão aqui me crucificando, tá? Nós estamos com o tempo esgotado, eu vou... só mais 2 perguntinhas, rapidinho, tá, Márcio? Sim. Porque eu gostaria de responder a todas. A Maura Feliciano não podia deixar de responder, ela é a nossa parceira, grande parceirona. Obrigada, viu, Maura, pela sua participação de novo, como sempre, aqui no nosso programa. Ela está dizendo o seguinte, Márcio: um tema atual em que cada vez mais as pessoas buscam agir em favor dos seus semelhantes. Minha pergunta: além da boa vontade, o que mais é necessário para alavancar um projeto e causa social? Conscientização. Atitude também, Atitude. né? Ninguém busca fazer algo, por exemplo, de alegre. Você precisa estar consciente daquilo que você está fazendo. Ter responsabilidade. E o social, ele tem que vir, Maura, de você. Do coração, Do coração, né? Que você faz com muito prazer. Se você tiver que fazer algo pelo seu próximo, mas tiver que fazer porque, eu vou fazer porque está ali escrito tal lugar que eu preciso fazer isso, eu vou fazer porque meu vizinho fez e eu achei bonito, não. Tem que partir de você em fazer pelo seu próximo aquilo que o seu coração pede, aquilo que você está... Porque espiritualmente você vai se sentir outra pessoa. Isso eu posso dizer por experiência própria. Eu já estou aqui, já me contagiando, já quero sair daqui, já ajudando, fazendo um monte de coisa, 1000 planos. Realmente, gente, é contagiante, é muito legal. O advogado Fabian, obrigada, Fabian, um grande abraço para você. Boa noite, doutora Adriane, boa noite, Márcio. Boa noite. Parabéns por mais um programa de sucesso. Estou acompanhando ao vivo, abraço e prosperidade. Eu que agradeço, doutor Fabian, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no nosso programa. E a última da noite, prometo, William Roberto dos Santos, de Santo André. Boa noite, William, obrigada pela sua participação. Ele é o conselheiro William. Márcio, o Conselho Tutelar de Mauá tem trabalhado ativamente em seus projetos, já que seus projetos envolvem a criança e o adolescente? Não participam ativamente. Eu posso falar aleatoriamente que pode ser que 1 ou 2 conselheiros acabam ajudando em alguma ação, mas não ajudam, não participam, não são presentes em nossas ações, mas volto a repetir, não por falta de convite. Mauá é uma cidade muito grande e com diversos problemas sociais, então pode ser que tenha a demanda, como eu já fui conselheiro, posso dizer, tem uma demanda muito grande, mas acredito que isso não seja desculpa para que possa participar de projetos que venha amenizar o próprio trabalho deles, né? Tipo, que venha auxiliar. Então, nós estamos à disposição, ainda é tempo, né? Então, quando quiserem, as portas dos nossos projetos estarão sempre abertas, como sempre estiveram para vocês, enfim, para a cidade em geral. Mas não poderia ser leviano aqui em dizer uma situação que não é verdade, porque eu chegaria na minha cidade e seria cobrado por todos os grupos que sabem que eu estaria sendo mentiroso. Muito bem. Pessoal, agradeço muito a participação. O programa hoje foi um show. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação. Os seus projetos, as suas ações são realmente contagiantes. Espero que tenha dado frutos, que as pessoas tenham assistido e tenham sentido isso de coração, da necessidade de você doar um pouco de si, de levar amor, não só coisas materiais, mas de levar um pouco de carinho, um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Isso também as pessoas têm muita necessidade, essa carência é latente. Eu agradeço muito a participação do nosso teleinternauta, a todos aqui da equipe Up TV, ao Márcio Araújo, muito obrigada. Espero contar com você outras vezes. Vai ser um prazer. Você pode fazer assim as suas despedidas, Bom, deixar o seu recado. Eu só tenho a agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui hoje, como já citei. Quero convidá-los para a 4ª Caminhada da Paz, que vai ser no dia 23 de maio, às 14 horas, saindo da Escola do Irene da Silva Costa. Aproveitar um momento para deixar um grande abraço aos meus amigos diretores e professores do nosso município, que me recebem sempre de braços abertos com todos os projetos que a gente vem realizar. Enfim, aos grupos de qual eu coordeno, a todos vocês que fazem parte, dizer que esse trabalho
trabalho só é um sucesso, só é possível porque você que está aí do outro lado me ajuda muito em todas as ações, né? Está sempre de alguma forma podendo me auxiliar e podendo me orientar e ajudar realmente a gente poder fazer o bem a outra pessoa. Então deixo um abraço para todos vocês, Betinho, pro Átila, pro William, para Patrícia, para Cris, enfim, para todos vocês que eu sei que estão aí antenados, ligados ao nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, foi um grande prazer e eu espero contar com vocês nas ações também. Sim, estarei presente agora mais do que nunca. O programa Direito.com agradece a sua participação, muito obrigada. Todas as segundas-feiras, não esqueçam, você tem um compromisso imperdível aqui comigo no programa Direito.com. E a frase da semana, essa semana de Karl Marx, chique, não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Um grande abraço e fiquem com Deus. Boa semana, se Deus quiser.